que a medicina fetal no Brasil tem evoluído muito e tem chamado muita atenção do pessoal lá de fora, assim. Então hoje eu acho que o caminho da medicina fetal está em conseguir diagnosticar o mais precoce possível e tentar intervir também o mais precoce possível com o melhor resultado para após o nascimento, né? A partir ali de 18 semanas, para tentar ver o feto como um todo. Hoje já se sabe, já se preconiza na literatura que a gente veja o bebê da cabeça à ponta do pé desde o primeiro trimestre. E hoje, a nossa entrevista de hoje é sobre medicina fetal. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Eu sou o Dr. Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato dos Médicos e secretário-geral da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Este programa está sendo capitaneado pelo Dr. Gutenberg Fialho, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Neste programa eu falo para você médico, você médica, colegas da área da saúde, todos, técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de radiologia, o condutor de veículos da ambulância, toda a área da saúde, essa categoria tão sofrida e que luta pela melhora da vida do seu semelhante. Convidamos o Dr. Matheus Leles Beleza, ginecologista obstetra, com formação em gestação de alto risco e medicina fetal. O que é a medicina fetal? Aonde nós estamos com essa medicina? O que ela faz para o feto, que é um paciente, né? O binômio, o conjunto mãe e feto, hoje, ele está junto, é da nossa natureza, mas ele está separado. Eu posso ter patologias na mãe que não afetam o feto, posso ter patologias no feto que não afetam a mãe, e posso ter as duas coisas. Com o avanço da medicina, dos meios tecnológicos, com o crescimento dos estudos a cada dia, a cada momento que a medicina se apresenta, Dr. Matheus, boa noite, um jovem brilhante, tão novo, e que eu não poderia deixar de falar para toda a nossa galera, vamos falar assim, que está assistindo, né? Essa moçada jovem que está aí assistindo, que eu sei que está também, que eu tive o maior prazer de fazer seu parto, e hoje eu me orgulho de estar aqui entrevistando você, com tanto sucesso, com tanta luta, com tanta competência que você já tem, por ter tão poucos 30 anos. Quero pedir a você que comece nos contando o que é medicina fetal, como que ela surgiu, o que está se fazendo em medicina fetal. Eu vou te pautando com as perguntas e para que seja esclarecido. Boa noite, Matheus. Boa noite. Primeiro agradecer pelo convite. Você foi uma das pessoas que pegou na minha mão aí para ensinar e tudo. No tempo que eu estava fazendo a pós de ultrassom lá em Ribeirão, você ia lá me visitar, né? Então, dentre as pessoas a quem eu questionava o caminho a seguir, você esteve sempre ali ajudando a tomar a decisão, junto do meu pai, o Dr. Valdecir, o Dr. Fernando e o Dr. Avelar também, que eu tive o prazer de ter como mentor, assim como vocês tiveram. Então foram caminhos que eu tentei seguir mais ou menos de acordo com o que vocês me falavam. E aí depois veio o Dr. Evaldo e por assim várias pessoas que foram me abrindo portas e que eu pude ir melhorando aos poucos e que hoje eu sei que eu tenho um sarrafo muito alto para tentar passar e por isso a dedicação, o estudo e uma ideia de evoluir sem parar. Sobre a medicina fetal, que você falou, assim, a maior escola que eu tive realmente foi o HMIB. Eu ia lá desde pequeno, eu lembro de vocês fazendo ambulatório de ultrassom e eu já ia lá ficar desenhando do lado. E sem dúvida um dos lugares mais ricos em termos de diversidade de casos complexos e de dificuldade de manejo, tudo, que traz pra gente, que abre muito a cabeça, né? Então, depois eu tive a oportunidade de vivenciar um serviço em São Paulo, bem organizado, depois um serviço particular em São Paulo, muito bem organizado, e no final, agora por último, na Espanha, antes da pandemia, que foi o ápice do que eu vi de organização em termos de serviço, mas que em termos de material a gente já tinha visto tudo aqui, só não consegue aplicar o que eles lá têm de protocolo e de recurso, né? Que é uma pena, né? Que é uma pena. Que nós temos o melhor serviço do mundo de inclusão social, que é o SUS. Exato. Mas, infelizmente, uma degradação tão grande. O SUS é copiado por vários países envolvidos no mundo e a gente hoje carece de um declínio violento, né, Matheus? Como você acabou de falar, né?
Então, assim, em termos de material para que a gente possa praticar, lá, inclusive, o pessoal perguntava assim, né? Não faz sentido eu sair do Brasil para ir para lá para ver coisas que lá eles quase não veem. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, um N muito maior. E realmente, assim, onde a gente carece é nessa organização do serviço, a capacidade de otimizar os recursos, porque ainda que a gente tenha pouco, é pouco otimizado também o que a gente tem, né? A gente não sabe usar, acho que, da maneira mais correta. E não se aproveita muito bem o material humano que a gente tem, às vezes disposto a aprender, disposto a produzir. Então, é bem complicada a situação que a gente vive, mas tem muita gente boa querendo fazer, querendo correr atrás. Acho que a medicina fetal no Brasil tem evoluído muito e tem chamado muita atenção do pessoal lá de fora, assim. O que a gente espera da medicina fetal? Como que ela está evoluindo? E como é que se compartimenta a medicina fetal? O que ela faz realmente dentro do contexto? Sim, hoje o nome medicina fetal já está sendo inclusive substituído para medicina materno-fetal, né? Aquilo que você tinha falado no início, que você não consegue hoje separar o que é o binômio materno-fetal e a influência da saúde da mãe sobre a saúde do feto e a influência da saúde do feto sobre a saúde da mãe, englobando aí de maneira holística até a parte social, psicológica e esses impactos na vida da mãe. Então, a medicina fetal nada mais é do que o estudo que vai tentar compreender as possíveis alterações no desenvolvimento do feto, as possíveis alterações na saúde da mãe durante essa gestação e a nossa capacidade de investigar e tentar intervir hoje em dia, né? Então, antigamente o que se tinha era uma busca por diagnóstico. Depois a gente tentou trazer para o mais precoce possível essa capacidade de diagnosticar patologias fetais ou intercorrências maternas que pudessem influenciar na saúde do feto. E hoje a gente tem a terapêutica fetal, que é tentar curar ou tentar melhorar o prognóstico, a capacidade desse feto sobreviver depois de nascido. Então hoje eu acho que o caminho da medicina fetal está em conseguir diagnosticar o mais precoce possível e tentar intervir também o mais precoce possível com o melhor resultado para após o nascimento, né? Quais são as principais patologias que o feto pode ter, começando do sistema nervoso, da cabecinha para frente, passando nos diversos aparelhos, no tórax, no abdômen, nos membros? Faz um ultrassom morfológico aqui para nós e conta para os nossos internautas o que a medicina fetal traz de diagnóstico, de prognóstico. Assim, de maneira conceitual, só para explicar um pouco, o exame morfológico ele é o exame que a gente vai estudar com detalhes como é que está a formação do feto. Certo. Então, em teoria, a gente tem doenças que podem afetar qualquer área do feto. Então, para tentar explicar isso melhor, eu dividiria que a gente faz uma busca por doenças genéticas e uma busca por doenças estruturais, né? Então, quando a gente vê alguma doença que tem uma sequência já conhecida de alterações, então uma alteração na cabeça, com uma alteração no olho, com uma alteração na boca, a gente tenta dar um nome para isso e encaixar isso numa caixinha que seria uma doença genética já conhecida, né? Uma síndrome, né? Uma síndrome. E a partir daí a gente vai dar uma sequência de raciocínio e segmento específico. Então, no exame morfológico de primeiro trimestre, a gente vai tentar, a partir da alteração na nuca do bebê, na presença do osso nasal, e no ducto venoso, basicamente, óbvio que investigando a idade da mãe e fatores de risco, a gente vai tentar excluir doenças cromossômicas, como, por exemplo, a principal, a síndrome de Down. Deixa eu te parar aí. O que é o ducto venoso? Traduz para aquela mãezinha que está assistindo, aquela mulher que está assistindo o programa. O ducto venoso ele é um vaso onde passa sangue no feto, específico do período fetal. Certo. E caso ele venha alterado, tem que se pesquisar alguma doença genética ou então uma doença cardíaca. E o aparelho de ultrassom tem esse recurso para hoje. Exato. Né? Então isso faz parte de um conjunto de coisas que, por mais técnico que a gente fale, é para que a paciente entenda que existe um critério para que se pesquise as coisas numa determinada ordem, e isso vai falar para a gente se o risco de ter uma síndrome é alto ou se é baixo. E aí a gente pode passar para um próximo estágio, que é analisar o bebê como um todo. Então assim, você fala, vamos passar de passo a passo. Antigamente a gente usava essa análise do feto mais para frente, mais para o segundo trimestre, né? A partir ali de 18 semanas, para tentar ver o feto como um todo. Hoje já se sabe, já se preconiza na literatura que a gente veja o bebê da cabeça à ponta do pé desde o primeiro trimestre. Isso porque os aparelhos permitiram que a gente chegasse a essa sensibilidade
E a gente vai buscando tecnicamente sempre se aprimorar. Então, hoje no meu exame de primeiro trimestre, por exemplo, lá com 11 a 14 semanas, eu já quero ver se a formação da cabeça, do crânio está todo correta, se o cérebro já se dividiu da maneira correta em 2 hemisférios, se tem algum indício de formação de defeito da face, que seria um lábio leporino, fenda palatina. A gente desce depois, tem que ver os 2 braços, as 2 pernas, tem que ver isso se mexendo. A bolha gástrica, que é o estômago no local correto, a posição do coração, bexiga, 2 artérias de uma veia, a placenta. Então, no primeiro trimestre, a gente já dá uma boa ideia se aquela forma do bebê está bem estruturada para que ele vá crescendo da maneira adequada ali em cima. E aí, cada semana que passa, a gente vai incrementando um pouco mais, de modo que, se no primeiro trimestre, ali de 11 a 14, como eu falei, você não conseguia ver os dedinhos, porque o bebê ainda é muito pequeno, para uma evolução da gestação semana a semana, você vai tentar ver todos os dedos. Você vai tentar ver o bebê abrir e fechar a boca, engolir o líquido, mexer a língua. Então, cada um desses detalhes vão falar para a gente um estágio novo de desenvolvimento do bebê. E o melhor momento depois para fechar todo esse bebê está girando hoje o pedido em 22, 24 semanas do morfológico. Na realidade, a ideia hoje, o que se tenta preconizar é que não se pare de avaliar a morfologia do bebê em momento algum, né? Então, um diferencial que eu vi em Barcelona, por exemplo, é que o quanto mais você tentar buscar um problema, mais você vai conseguir achar. Então, a ideia é que o morfológico seja o marco, ou de segundo trimestre, então de 22 a 24, a ideia é que se veja tudo do bebê, coluna, cabeça, estômago, basicamente fazer um apanhado geral do bebê, mas nos grandes centros, e isso é uma ideia que a gente tem tido nos centros da Maternidade Brasília hoje, que é um dos serviços onde eu trabalho, na CEMEF, que foi sempre falado, e no HMIB, que a gente sempre fez, era veja a anatomia do bebê em todos os exames. Todo exame tem que ser um morfológico. Então o que a gente aproveita para fazer durante um exame de ultrassom é às vezes aí mostrando para a mãe de maneira lúdica, olha a mão do bebê, o bebê está dando um tchau, está mexendo a boca, está se movimentando, está mudando de lado, está fazendo uma coisa ou outra, e a gente aproveita para avaliar integridade do sistema nervoso central, integridade do sistema digestivo, o comando de deglutição, a autonomia dos movimentos, esse tipo de coisa. O ecocardio fetal está preconizado em todas as pacientes hoje ou não? Fazer o ecocardio fetal, se a gente conseguisse para todas as pacientes, seria o ideal, né? Acaba sendo inviabilizado porque você tem poucos profissionais capacitados e acaba sendo um exame caro. Então hoje, por exemplo, no sistema privado, a gente solicita para todas as pacientes. Isso é um pouco questionado no seguinte aspecto: se você pedir um exame morfológico de segundo trimestre e a paciente tem feito ultrassons de qualidade, já deveria se inferir que ela tem um rastreamento adequado do coração. Tá? Então, o ideal seria que todo ultrassonografista que se coloca à disposição de fazer um morfológico, ele já seria capaz de identificar patologias estruturais do coração. Mas a gente sabe que não é bem assim e que o ideal, às vezes, é mandar para um profissional um pouco mais capacitado. Então, assim, sendo possível indicar, caso a paciente tenha convênio ou isso seja realmente viável, o ideal era que todas fizessem, né? E da terapêutica da medicina fetal, no tratamento, quais são as patologias que vocês estão conseguindo tratar hoje aqui a nível de Brasil, né, e a nível de Brasília? Como que está isso? Então, a nível de Brasil, a medicina fetal é inclusive bem reconhecida fora, porque pelo fato da gente não poder fazer a interrupção da gestação de maneira legal, as nossas patologias elas evoluem de uma forma que no exterior as pessoas não veem. Então, muitas patologias que a gente tenta tratar aqui, no exterior, já se afastou essa possibilidade porque foi interrompida lá no primeiro trimestre, né? Então, de maneira geral, nosso N é grande, nossa diversidade de evoluções, a capacidade de fazer a relação com o prognóstico depois do nascimento é muito boa. As principais patologias aí, e aí é um pouco limitado, mas isso tem evoluído cada vez mais, seria a espinha bífida, que hoje o Brasil é referência mundial nessa cirurgia com alguns profissionais, inclusive com uma diversidade técnica que gera muito debate e tudo mais. A colocação de balão endotraqueal para hérnia diafragmática e as cirurgias para gemelar, a laser terapia para gêmeos, né? Quando tem ou transfusão feto-fetal ou síndrome anemia polistemia, que são específicas
e aí já vai para algo muito técnico de gestações de gêmeos, né, onde tem 2 bebês. O que se faz em Brasília hoje? Hoje em Brasília existe recurso para se fazer todas as cirurgias, tá? A gente na maternidade de Brasília montou um serviço capaz de rastrear com bastante sensibilidade essas patologias, por uma equipe super bem preparada. E a gente hoje não tem ainda o N adequado para que a gente comece a fazer tudo sozinho, mas a gente consegue viabilizar a vinda de um profissional que nos auxilia na realização do procedimento, porque tem equipe capaz de fazer esse segmento, de trazer o que é de equipamento e simplesmente executar aqui e evitando que a paciente tenha que sair de Brasília. Porque a principal UTI neonatal que a gente tem nessa fase é a própria barriga da mãe. Então a ideia é que ela fique aqui em Brasília, não tenha que pegar voo, não tenha que sair e o profissional venha até aqui para fazer o procedimento da maneira mais adequada, até que a gente consiga um número para sair decolando sozinho. E eu estava até outro dia num salão misto, né, cortando meu cabelo, e tinha uma gestante e uma não gestante conversando. E eu queria que você desse uma explicada mais detalhada, realmente hoje, a celebridade que se tornou o ácido fólico. Né? A outra preocupada que ela não estava tomando o ácido fólico. Mostra para nós hoje, nos últimos trabalhos, quando começar, antes de engravidar, qual o melhor tempo, até quanto tempo se toma hoje e qual o mecanismo de ação do ácido fólico, Matheus? Sim, a ideia do ácido fólico é que se inicie a tomada cerca de 3 meses antes da gestação. Então, assim, a orientação geral é que as mães que têm um desejo gestacional já comecem o uso. Não existe muita necessidade de desespero para aquelas que não fazem uso prévio, que começam no momento que foi diagnosticada a gestação. Porque muitas vezes a própria alimentação vai compensar isso, né? De maneira bem geral mesmo, consegue fazer uma certa suplementação. Então esse não seria o único motivo pelo qual ele é tomado. E aí, para explicar um pouco, a ideia do ácido fólico é que se tente prevenir, com o uso dele, os defeitos de fechamento do tubo neural, que é a coluna. Seria conseguir fazer com que a coluna se feche da maneira mais adequada. Não tomar não significa que não vai ser, que todas as mães vão ter um bebê com problema com defeito na coluna. Mas tomar significa uma redução drástica do número de casos, né? Então o ideal é que se inicie a tomada 3 meses antes ou a partir do momento que foi diagnosticado e que quando for possível verificar o fechamento realmente do tubo neural e aí até 14 semanas mais ou menos a gente deixa o ácido fólico. Isso pode variar um pouco para algumas mães que têm níveis muito baixos e que têm uma baixa suplementação de ácido fólico pela própria alimentação. Em alguns casos pode-se orientar que ela continue até o final. E aí tem que individualizar cada caso. Qual a tua avaliação dos pré-natais no Brasil hoje? Eu acho que difere muito. É muito diferente o que tem na rede pública e na rede privada. Na rede pública, infelizmente, minha formação, essa parte final é bem recente, assim, mas do início, quando eu era interno e o que eu via pré-natal e tudo mais, para o final da minha residência, eu noto que piorou demais. Disponibilidade de exames, às vezes a capacidade de você fazer um rastreamento na rede pública tem sido muito ruim. O número de consultas do pré-natal? O número de consultas tem se diminuído cada vez mais, o acesso à medicação, o acesso a exames para rastreamento. Então, assim, se você for pensar em termos de rastreamento de primeiro trimestre, ultrassonografia, não vou nem falar rastreamento de primeiro trimestre. A qualidade da ultrassonografia muitas vezes não é boa e quando elas fazem é 1 ou 2 exames ao longo de todo o pré-natal. Então, assim, a gente tem um dos maiores parques ultrassonográficos do Brasil, em número de máquinas, ou do mundo, em termos de máquinas, mas com exames às vezes de péssima qualidade, né? Então, assim, as pacientes às vezes vêm com alguma coisa de exame, eu vou citar um exemplo, as sorologias do pré-natal. Muitas vezes são sorologias não confiáveis, porque a metodologia não é boa, a coleta não é legal, e aí você vai ter que repetir o exame, pedir para a paciente pagar. Você falou dessas questões sociais. Sífilis tem voltado, às vezes a paciente positiva para uma toxoplasmose, por exemplo, depois ela não tem a contrarreferência de um infectologista para orientar o que tem que fazer. Ou do próprio obstetra. Né? Ou do próprio obstetra, que muitas vezes nem sabe o que faz, né? Então, assim, é complicado, tem sido complicado. Na rede privada, não, eu já acho que tem mais acesso, tem mais recursos. A gente tem exigido cada vez mais das pacientes que elas participem do pré-natal de maneira ativa, então
faça os exames, faça atividade física, controle o peso, a pressão e tudo mais. Então eu acho que tem caminhado para uma melhora, apesar das pacientes estarem vindo mais velhas, então aumenta mais a incidência de algumas doenças, às vezes a dieta não é controlada desde antes da gestação, então já é um fator de risco para pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tudo mais. Foram presenteados com as suas informações extremamente recentes, extremamente relevantes por uma medicina baseada em evidência, por um centro de primeiro mundo que você teve, né, e pelo teu caminhar. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que você deixasse para nós suas considerações finais sobre a medicina fetal, sobre a obstetrícia, sobre a gravidez de alto risco, naquilo que talvez pode ter alguma coisa que eu não perguntei, o que passou, alguma curiosidade. Fique à vontade nesse tempo seu de término de entrevista. Em relação à medicina fetal, eu acho que o que os profissionais que trabalham na área têm que ter em mente é que é um recurso, né? Então, o ideal é isso que você falou, é que a comunicação seja muito próxima com aquela pessoa que vai estar fazendo o exame da paciente, porque é possível que venha algum dado especificado ou escrito ali que a pessoa realmente não saiba. Então, a aproximação é da nossa parte como médico em medicina fetal, mas do obstetra também, para que ele pergunte, questione e decidam juntos, porque também é uma divisão de responsabilidade ali, né? É a nossa capacidade de dividir um pouco a responsabilidade de um diagnóstico difícil, de às vezes uma mãe que é super questionadora, uma família que não está entendendo, e mais do que isso, é a capacidade que a gente vai ter de oferecer para esse bebê os melhores recursos, ainda que esses recursos não representem uma sobrevida maior, ou pelo menos conforto a gente vai tentar dar para a família e para o feto. Uma família que teve perdas. Exato. Ou uma família que tem uma criança com problema. Exatamente. Que tem a angústia, que tem a expectativa de não se repetir um problema, né? Exato. Que isso modifica também a trajetória de uma família. Exato. Então, eu como obstetra tive a oportunidade, infelizmente, de ver o transtorno que é uma criança sem saúde, né? Às vezes uma criança que tem essa deficiência, e que essa família queria uma criança normal perante outros irmãozinhos, os primos, os parentes. Quer queira ou não, é uma dificuldade isso daí, não tenha dúvida, né? Então, acho que a medicina fetal vai avançar de uma forma que possa minimizar muitas dessas patologias, né, Matheus? Então, e aí, assim, ao menos conforto a gente vai tentar dar para esse casal, para esse bebê e tudo mais. E, assim, o que houver de dúvidas com relação a diagnósticos fetais, por mais técnico que às vezes a gente fale aqui, realmente é dentro da medicina fetal, com um exame mais prolongado, mais minucioso, que a gente vai tentar descobrir e vai tentar buscar uma saída, porque hoje, dia após dia, a gente vem encontrando novas saídas e novas possibilidades. Essa facilidade que o mundo se tornou de você trocar informação com uma pessoa de fora, dentro da medicina fetal, é uma realidade também. Então hoje você tem um diagnóstico diferente, você tem alguma coisa que você não sabe por onde começar, é possível fazer uma ligação e estar em contato com um cara na Espanha, com um cara em Londres. Então, para aquelas pacientes, para aqueles profissionais que sentem algum tipo de angústia frente a um diagnóstico desses, busque um profissional que você tenha confiança e que possa dividir com você essa angústia, né? Okay. Matheus, eu acho que uma coisa gostosa que eu gosto de fazer esse programa muito, e o Gutenberg também gosta que eu faça o programa, é que não tem conflito de interesse. Sim. Esse programa aqui não tem patrocinador, esse programa eu trago 4, 5 obstetras, 4, 5 sonografistas, oncologistas, a gente está trazendo a turma para quê? Esse programa é um programa de informação, é um programa de um bate-bola, então eu não tenho dificuldade nenhuma. E eu queria saber um pouquinho de você agora, para você deixar aí, deixa o seu endereço. Você está fazendo parto? Está fazendo pré-natal? Eu estou na CMF, né, no Centro de Medicina Fetal, o Instagram é CMFDF. E meu Instagram pessoal é dr.mateusbeleza, e lá eu faço pré-natal e o segmento das pacientes, fazendo as consultas com ultrassonografia, os aconselhamentos, o segmento como um todo. Na Maternidade Brasília? E na Maternidade Brasília eu tenho coordenado o setor de medicina materno-fetal, com uma equipe lá bem robusta aí de profissionais especialistas em medicina materno-fetal. E também com toda a disposição, com o coração aberto para poder auxiliar os nossos obstetras de Brasília, que não fazem alto risco às vezes, ou que não faz a parte fetal, para ser um consultor, né? Sim, claro. A ideia é essa. A ideia é essa, né? Você está aí e que não tem... Todo mundo tem sua fatia de mercado, ninguém tem que ficar preocupado com isso, porque às vezes um garoto jovem, tão preparado, pode às vezes dar
colega ficar. Não, acho que o colega tem que entender o seguinte: feliz de eu ter alguém que possa me ajudar, me fazer melhor. Claro. Meu pai sempre falava para mim: meu filho, não tenha medo dos bons, tenha medo dos ruins. Meu pai sempre me ensinou isso. Eu sempre me juntei aos bons e também tive uma trajetória, graças a Deus, de sucesso na vida, não posso reclamar não. Como eu vi o depoimento do seu pai, como que ele já aposentou da secretaria, está lá no consultório, como que a gente vai devagarzinho encerrando a carreira da gente, porque a vida é um ciclo, né? Você está começando, eu e teu pai já estamos terminando e assim sucessivamente vai. E quero te dizer que a tua vinda aqui aos nossos estúdios enriqueceu muito, mostrou para Brasília o que nós estamos fazendo no serviço de medicina fetal. Você como um consultor de obstetra hoje da nossa cidade, né, está referenciado como isso. E é um orgulho para nós e uma necessidade da nossa capital e da nossa região. Então, queria te agradecer. Muito obrigado. A você, colega médico que assistiu. Temos aí o Dr. Matheus Beleza, que muito nos abrilhantou. A você do segmento da área da saúde. E a toda a nossa população de internautas, o meu muito obrigado pela paciência e até o próximo programa. Um abraço do Carlos Fernando e do Gutenberg Fialho.